Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e vamos para mais uma aula do V-Ray Essential. Hoje a gente vai aprender como configurar materiais metálicos de forma fisicamente correta, utilizando a nova versão do V-Ray. Eu vou dar diversas dicas de como são criados os materiais e você vai entender exatamente por que a gente deve usar esse método que eu vou ensinar aqui na aula para criar materiais muito mais realistas. E se você já está gostando dessa série de vídeos, deixa seu like, se inscreve no canal e também deixa um comentário para eu saber o que é que você quer aprender nas próximas aulas. Eu já deixei o arquivo disponível para download aqui na descrição do vídeo, então baixa para poder acompanhar. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender na hora de criar um material é saber diferenciar o que é um material dielétrico de um material metálico. Porém, os dois seguem a mesma lógica de criação. Sabendo essa lógica, você consegue aplicar para qualquer material essas propriedades e assim ter um material fisicamente correto. A gente sempre trabalha de forma linear dentro do V-Ray para que você consiga ter um fluxo de trabalho muito mais prático. Eu vou abrir aqui uma imagem para você poder ter ideia de como é que a gente vai configurar um material de forma correta utilizando as propriedades dentro do V-Ray. Eu peguei essa imagem de referência no site Substance Designer para a gente entender exatamente como é que funciona o Fresnel sobre o material. Nessas propriedades que parecem inicialmente um pouco confusas, nós temos o ângulo de visualização do objeto a 0 graus e também a 90 graus. No valor a 0 graus, a gente tem a propriedade chamada F0, que nos materiais dielétricos eles variam entre 2 a 5% de reflexibilidade desse material. Já a 90 graus, a gente vai ter sempre 100% de reflexo. Isso significa que a gente vai ter uma quantidade de reflexo menor nessa superfície quando ele está mais próximo a 0 graus e quando ele estiver mais distante, ou seja, tiver cerca de 90 graus da visualização, a gente vai ter um reflexo muito maior. É por isso que quando a gente vê, por exemplo, uma piscina, você tem sempre as áreas mais distantes, mais reflexivas do que aquelas que estão mais próximas. Isso acontece exatamente por causa dessa propriedade. Já nos materiais metálicos, o valor de F0, ou como a gente costuma chamar, a reflexibilidade base, é muito maior. Essa reflexibilidade base, que seria o F0 do nosso material, vai representar exatamente a cor do metal. Já a parte que está a 90 graus sempre vai funcionar como 100% de reflexo. Talvez isso pareça um pouco confuso agora, mas você vai entender isso aqui quando a gente colocar em prática. Mas é importante que o seu ponto de partida na criação de materiais seja sempre você ter essa ideia. Assim você vai conseguir configurar materiais realmente realistas. Então vamos voltar aqui para o SketchUp. A gente vai começar a configurar o nosso material e entender exatamente como essas propriedades funcionam. E entender o que é a reflexibilidade base e a reflexibilidade máxima do material. Vamos abrir o Asset Editor. Nós vamos selecionar no editor de materiais o material genérico. Nós vamos começar por esse e depois a gente vai configurar um material Metallic, que é a nova propriedade aqui do V-Ray, que é um material que é fisicamente correto, utilizando o workflow PBA. Nesse modelo aqui de criação com BRDF, nós vamos usar o que chamamos de modo especular. É muito importante você entender os dois modos, porque assim você pode ter mais liberdade na criação de materiais. Então vamos renomear o nosso material para 00MT Ouro. A gente já falou sobre como nomear os materiais na aula sobre editor de materiais. Dá uma olhada aqui depois no card que eu vou deixar nesse vídeo. E uma das coisas mais importantes sobre a criação de materiais metálicos é que o reflexo desse material é sempre dado sobre a superfície. Então ele não vai possuir um canal de diffuse. O que você deve fazer é sempre deixar o diffuse completamente preto para que a gente comece a configurar esse material através do reflexo. E existem diversas formas de criar materiais metálicos. Algumas dessas formas não são tão eficientes, porque se você estiver trabalhando dentro de um workflow completamente linear, você vai perceber que as cores dos materiais elas vão ficar ligeiramente diferentes. Então, para começar, eu vou criar um material de ouro da forma mais básica possível. Eu vou selecionar a cor do material. Em seguida, escolher em Range a opção 0 a 255, para ele ficar com as cores no modo RGB de 0 a 255. E em seguida, nós vamos definir os valores para poder criar um material de ouro. Eu vou colocar o valor 243, o valor 201 e o valor 104. Você vai perceber que o nosso material, quando configurado dessa maneira, aqui na tela,
ele não vai parecer que é um material dourado. Para que ele consiga ficar com a propriedade mais próxima do real, nós vamos desabilitar o Fresnel. Lembre-se que o Fresnel é a propriedade do material que define o ângulo de visualização, como a gente viu na imagem. Quando eu desabilito essa propriedade, eu estou simplesmente dizendo que o meu material terá apenas a reflexibilidade base. A opção de Reflection Color, onde eu coloco a cor do meu material, se comporta dessa maneira para os materiais metálicos. Aqui eu tenho a reflexibilidade base, porém eu não tenho a reflexibilidade máxima, que seria o reflexo a 100%, como a gente viu na imagem de referência. E embora essa configuração pareça correta, a gente vai perceber que falta alguma coisa na configuração do material. Vamos aplicar o nosso material ao objeto e em seguida renderizar para a gente ver o primeiro resultado. Vamos lá! Após terminar, vamos salvar a imagem no histórico para que a gente possa fazer comparações. E aqui temos um material que representa o ouro. É um material que está bem interessante, porém ele não está de forma fisicamente correta, porque a gente não tem mais a propriedade Fresnel, que é uma propriedade importante para todos os materiais, ou seja, todos os materiais têm essa propriedade Fresnel, e como eu falei antes, ela depende do ângulo de visualização. Utilizando esse método, embora o material pareça muito bem configurado, você não tem a propriedade fisicamente correta do material. E é isso que a gente procura para poder conseguir o máximo de realismo. Essa daqui ainda é uma das formas mais usadas para a criação de materiais metálicos, mas existe uma forma que realmente eu não recomendo você utilizar. Eu vou mostrar aqui para a gente poder comparar a diferença e você entender por que você não deve utilizar esse método. Eu vou fechar a janela Frame Buffer e agora a gente vai fazer o seguinte. Muitas vezes a gente imagina que para poder manter a propriedade física do material, ou seja, ter o Fresnel habilitado, nós devemos mudar o seu índice de refração. E essa é considerada uma forma errada de criação de materiais. Eu vou clicar em Fresnel e você vai perceber que quando habilitamos essa propriedade, o nosso material realmente não fica parecendo um metal. Então a gente imagina que aumentando o valor de IOR, nós vamos conseguir recuperar essa propriedade. Só que lembre-se que nós criamos uma cor para esse material, que é a nossa reflexibilidade base. Quando alteramos o valor do IOR, geralmente para valores muito altos, nós acabamos perdendo essa coloração. E se você está se baseando nessa cor principal, você definiu essa cor, você não deve fazer essa alteração. E também é muito comum habilitar essa propriedade IOR e fazer essa alteração apenas para o reflexo. Na verdade, essa propriedade IOR, ela não existe apenas para o reflexo. Ela deve ser sempre aplicada nas duas configurações, reflexo e refração. Perceba que eu tenho exatamente esse valor aqui de 1,6 também na propriedade de reflexo. Quando você está com essa opção desabilitada, todas as vezes que você mudar o IOR na refração, você terá essa propriedade linkada de forma correta, já que todo material tem apenas um índice de refração. E o correto é alterar esse valor aqui apenas para os materiais dielétricos. Materiais metálicos a gente não altera o valor de IOR. Mas eu vou fazer essa alteração aqui no reflexo, apenas para a gente poder visualizar e evitar cometer esse erro. Eu vou colocar um valor de IOR muito alto, um valor, por exemplo, de 30. Você vai perceber que o material aparentemente tem a mesma característica. Agora nós vamos renderizar para poder comparar os dois resultados. Vamos lá. Ok, após o render terminar, vamos salvar a nossa imagem. Agora nós temos essa imagem aqui, que vai ser a imagem A, e essa outra imagem, que será a nossa imagem B. E para comparar essas duas imagens, já vai perceber aqui a diferença entre o modo de trabalho e como é importante você definir essa propriedade para poder ter um material fisicamente correto. Perceba que nas áreas onde nós temos o reflexo do nosso material, ele ficou ligeiramente mais escuro, olha só, retirando completamente a ideia de um material de forma fisicamente correta. Já que embora você tenha aumentado o valor do Fresnel, essa propriedade ela vai continuar se mantendo no objeto. À esquerda nós temos a imagem A e à direita nós temos a imagem B, que é a imagem inicial,
a imagem que nós criamos utilizando apenas a propriedade de reflexo. Perceba que as laterais do objeto se tornam também muito mais escuras e a gente perde informações do material. Isso interfere em todo o processo de criação da imagem dentro do V-Ray. E você vai perceber que na hora que for fazer a pós-produção, esses efeitos também vão prejudicar a sua imagem. Nós vamos voltar à visualização geral da nossa cena. Vamos desabilitar essas propriedades. Eu vou renomear cada uma das minhas imagens. Essa primeira imagem usando apenas a cor no reflexo. Vamos salvar. E essa segunda imagem usando o Fresnel IOR com valor mais bom. Nós temos essas duas configurações de materiais e agora nós vamos aplicar uma das melhores formas de criação de materiais metálicos no V-Ray, utilizando ainda o modo especular. Vamos fechar essa janela. Em seguida, nós vamos desabilitar o Fresnel IOR e também o Fresnel e copiar essa cor do reflexo, para que a gente possa simular a ideia de reflexibilidade base e reflexibilidade máxima utilizando o V-Ray. Para fazer isso é bastante simples, basta você clicar no slot de textura e adicionar o mapeamento Fall-Off. Esse mapeamento é um mapeamento que representa um efeito gradiente no material. Nós vamos agora clicar com o botão direito do mouse e colar na cor a mesma cor do reflexo. E olha só o que acontece aqui na visualização. Agora você vai perceber que nós temos duas cores para representar esse reflexo. Utilizando a curva de Fall-Off, eu terei a reflexibilidade base do material, que é simplesmente a sua cor, nas faces que estão a 0 graus, e nas faces que estão a 90 graus, nós vamos ter sempre 100% de reflexo. Essa aqui é a melhor representação de criação de materiais utilizando o modo BRDF. Nós vamos perceber que quando criarmos o material Metallic aqui dentro do V-Ray, a gente vai ter um efeito muito parecido com esse efeito que a gente criou. Mas esse material Metallic só existe na versão V-Ray Next. Por isso que eu estou mostrando primeiro dessa maneira, para que você possa usar em todas as versões do V-Ray essa técnica. Vamos voltar uma vez, você vai perceber que o nosso material ficou bastante diferente, com um efeito bem interessante. Vamos renderizar para a gente poder comparar os resultados. Vamos lá. Ok, após o render terminar, vamos salvar também esse exemplo. Vamos renomeá-lo. Vamos colocar aqui a informação que esse é um material PBR, ou seja, um material fisicamente correto. Fisicamente correto com curva Fall-Off do material. Vamos salvar. Perceba como o nosso material ficou muito mais realista, principalmente comparando com essa propriedade que não é fisicamente correta. Nós percebemos que nessa propriedade nós temos a ideia de efeito de reflexão nas bordas do material. Aqui eu tenho realmente 100% de reflexo e nas áreas internas a gente tem a cor do objeto. Nós podemos alterar essa tonalidade e essa representação do nosso material vai funcionar para todas as versões do V-Ray utilizando o modo BRDF. Agora a gente vai para uma outra etapa de visualização do material. Nós vamos utilizar o material Metallic, que é um material novo aqui do V-Ray. Esse material ele é muito mais preciso e a gente vai conseguir ter uma qualidade muito maior de representação. Mas antes de configurar esse material, é interessante você dar uma olhada no artigo disponibilizado pela Chaos Group, onde a gente tem exatamente a ideia de como funciona o material metálico nessa nova propriedade do V-Ray. Perceba que nessa tabela nós temos diversas configurações de metais. E aqui eu tenho o meu material ouro da mesma forma que eu criei lá dentro do V-Ray. Nós temos a propriedade Base Color, que na verdade é o diffuse do material metálico. Esse diffuse é diferente do diffuse que nós temos no BRDF. É muito importante você ficar atento a isso. Aqui eu defino realmente a cor do meu material. E a reflexibilidade máxima vai ser sempre o valor 255, ou seja, 100% branco. Olha só, da mesma maneira que a gente criou lá no Fresnel. Então, para que a gente consiga criar essa tonalidade dentro do V-Ray, a gente precisa primeiro definir a cor do material base e simplesmente adicionar o Metalness, para que ele fique 100% reflexivo. Então, vamos voltar lá no SketchUp e a gente vai colocar em prática essa propriedade. Vamos lá.
Vamos selecionar um novo material, criar materiais no Ray, selecionar Metallic. Vamos modificar o nome desse material para Ouro Metallic e já aplicar esse material aqui na nossa cena. Quando criamos esse material Metallic, ele não vai ter ainda a propriedade de metal. Nós vamos ter a cor do diffuse, como eu falei, não confundir essa cor do diffuse com a cor que criamos o nosso material aqui, já que nesse caso do BRDF ele é 100% preto. Aqui no Metallic nós vamos colocar exatamente a cor do nosso material e você vai perceber também que o valor de Metal Noise está em 0, representando apenas a propriedade dielétrica do material. Isso aqui é muito importante porque algumas vezes, quando a gente cria um material metálico, algumas partes dele podem ser dielétricas, como por exemplo a oxidação, o ferrugem. Então a gente vai ter essa propriedade para poder controlar isso sempre de modo linear, ou seja, do valor 0, que como você percebe ele não é 0 de reflexo, ele tem uma reflexão base, que é exatamente a propriedade dielétrica. E nós temos o valor 1, que representa 100% de reflexo. Adicionando esse valor ao material, você vai perceber que agora ele já é bastante reflexivo. Vamos alterar a cor do material para representar o ouro. Eu vou colocar 243 no vermelho, 201 no verde e 104 no azul. Ok, já temos a propriedade do nosso material configurada e você vai perceber o seguinte. Nessa propriedade Metallic, nós não temos a cor do reflexo, porque o Ray já entende que esse modo de trabalho PBR, a reflexão é sempre 100%, então eu não preciso configurar essa propriedade. E você vai perceber que esse material é mais preciso do que aquele que criamos utilizando o BRDF apenas, mas ele vai ser muito diferente das primeiras configurações que nós usamos aqui na aula. Então vamos renderizar para a gente ver os resultados. Ok, após o render terminar, vamos salvar o material, vamos renomear, vamos colocar Metallic. Essa aqui é a opção final do nosso material. Utilizando aqui o Ray, a gente consegue ter várias formas de trabalho, mas aqui você vai perceber o seguinte, esse novo material do Ray, ele é um material que tem uma configuração muito mais completa e muito mais precisa para a criação de metais. É por isso que eu recomendo você utilizar essa propriedade para criar os seus novos materiais metálicos a partir de agora. Comparando aqui cada uma das versões, eu vou selecionar essa primeira versão como A e a primeira opção que nós criamos como B. Você vai perceber que a coloração do metal antes era muito homogênea, olha só. Perceba que a gente teve uma variação nessa tonalidade do material. O material é muito mais preciso utilizando o efeito Metallic. E você também percebe que a gente tem uma tonalidade mais branca, olha só. Nas áreas que realmente representam aqui 90 graus no objeto. Selecionando a opção que eu não recomendo você utilizar, a gente vai perceber que ainda é maior essa diferença entre a propriedade fisicamente correta e a propriedade de um material que não está configurado de forma fisicamente correta, utilizando apenas esse recurso do Fresnel. Esse método, na verdade, parece ser o que chamamos de intuitivo, quando você acha que o material precisa ter aquela aparência para poder representar realmente o metal. Mas no workflow completamente linear, a gente percebe que o material é muito diferente e você vai conseguir ter um realismo muito maior se você configurá-lo de forma fisicamente correta. Olha só como os reflexos aparecem brancos na configuração do material Metallic e como a gente tem essa tonalidade amarelada em todo o objeto utilizando um valor mais alto de OR. Já o nosso material utilizando a propriedade PBR e o método BRDF, você vai perceber que ela é um pouco mais branca nessas áreas onde nós temos o objeto, olha só. Mas a tonalidade do material não varia tanto, ele permanece praticamente a mesma tonalidade. Mas só que a gente tem um truque para poder finalizar essa propriedade e dar ainda mais realismo para o material e ter uma proximidade muito maior dessa configuração Metallic. Eu vou desabilitar esse comparativo. E agora a gente vai fazer um truque para poder deixar o nosso material ainda mais próximo dessa propriedade Metallic do Ray. Eu vou selecionar o meu material novamente e vou aplicá-lo aqui ao objeto.
Você vai perceber que esse material ele sempre vai ter essa tonalidade preta na viewport, já que nós estamos usando um diffuse completamente preto. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar primeiro essa cor do reflexo, vamos adicionar no diffuse o mapeamento color. Em seguida nós vamos deixá-lo completamente preto, voltar uma vez e agora colar essa cor aqui no diffuse. Olha só que legal, ele vai aparecer aqui na tela dessa forma, porém o nosso material ele vai renderizar esse mapeamento. Isso funciona muito bem dentro do V-Ray e assim você não deixa na viewport todos os materiais com a cor escura. Nós vamos até a propriedade de reflexo e o truque aqui para a gente poder deixar o nosso material mais parecido com essa propriedade metálica do V-Ray é simplesmente arrastar essa cor para a cor B e em seguida selecionar a paleta de cores e deixá-lo muito mais próximo do branco, assim, olha. Você vai perceber que a gente não vai ter mais a reflexibilidade em 100% branco, mas a gente vai conseguir ter uma representação do material muito mais fiel à propriedade que a gente viu em Metallic. E esse aqui é um truque para que você consiga dar essa propriedade ao seu material, já que a gente não consegue mudar a curva de Fresnel dentro do V-Ray para o SketchUp. Então vamos renderizar para a gente ver o resultado final. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha lá, vamos comparar os resultados, o resultado final agora alterando a tonalidade também do Fall Off. Perceba como a imagem ela é praticamente a mesma, olha só. Então esse aqui é um truque bem legal para você que ainda está usando uma versão mais antiga do V-Ray, para que você consiga criar um material de forma fisicamente correta. Eu recomendo fortemente essa nova versão do V-Ray Next porque a gente tem propriedades muito mais interessantes de criação de materiais e você pode ter um realismo ainda maior utilizando poucos passos. Nessa aula a gente usou essa ideia para poder criar um material metálico. Por enquanto estamos trabalhando com material completamente polido, mas a gente vai entender nas próximas aulas como é que a gente configura outras propriedades do material para deixar ele ainda mais realista. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!